Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. Hoje tá muito especial. Eu chamei uma pessoa aqui que eu tive que insistir muito para ela vir, porque assim, ela não queria de jeito nenhum. Ela quase não queria vir, mas assim, eu insisti muito. Ó, já estão ouvindo a risada. Minha mami tá aqui! Uhul! A avó da Chiara e da Siena. Quase não queria vir, né? Quase não queria vir. Ela falava, eu quero ir lá. Falei, ai, se você não me chamar. Aí quando eu chamei meu pai, ela falou, e eu? Pinta ciumeira. Fofa, você tá feliz que você tá aqui? Tô muito feliz, muito. Ela falou que tá nervosa. Eu falei, mãe, é um bate-papo, mãe e filha. Mas assim, nas câmeras, né? Bom, agora ela fala que ela é uma blogueirosa. É, blogueira idosa. Blogueira idosa. Então ela tá super familiar com as câmeras, vai. Não, tô aprendendo ainda com você. Não é meu trabalho, mas se vem, né, a gente aceita, né? E o tema de hoje eu vou falar o tema antes, porque eu acho que é um tema muito legal, que é Nunca é tarde para amar. Quando eu pensei em te chamar aqui, eu pensei em falar que esse era o tema, porque é isso, você é um exemplo de que o amor vem a hora que ele vem, do jeito que ele vem, e nunca é tarde. Não, eu falo assim, a gente não pode desistir de duas coisas na vida. Uma de ser feliz, tentar ser feliz e ir em busca da felicidade, e a outra não pode desistir do amor. Porque, sabe, meu pai tem uma frase, ele fez no discurso dele de 89 anos, que ele fala que o amor é o oxigênio dele, é o ar que ele respira. E eu acho que eu herdei isso dele, porque o amor é tudo, né? O amor é o nosso drive, amor pelas pessoas, amor pelo nosso parceiro, amor pelos filhos, netos, amor pelo trabalho, amor é tudo. E eu vou dizer, é especial você estar aqui, porque você é a pessoa que mais me deu conselhos desde sempre. Você também. Nesse assunto, sim, a gente sempre trocou muito, mas assim, a minha mãe é minha base desde quando eu era adolescente, assim, quando eu tinha qualquer desilusão amorosa, as poucas, né, que eu tive antes de conhecer meu marido atual. Eu falava, enfim, não desista. Ela me ajudava muito, ela me aconselhava muito, e você sempre teve muito discernimento, muita coerência nas coisas que você falava para mim. Minha mãe, eu não sei como, assim, mas eu acho que você sempre foi muito centrada. Eu penso, assim, por exemplo, as meninas crescendo e me pedindo conselhos, eu acho que deve ser difícil para uma mãe ouvir algumas certas coisas, e você não, você me tratava muito como amiga, justamente Sim. porque me dando essa abertura, eu te trazia muito Sim. mais as minhas questões, meus assuntos, e sentindo essa abertura, a gente dividia muito mais minha vida com você. E é muito inteligente fazer isso com a filha, Eu acho, né? As mães têm que dar essa abertura. Algumas amigas suas desabafavam comigo. Todas, né, no caso. Todas. E não tinham, às vezes, coragem. Eu falava, vocês têm que conversar com a mãe, buscar essa abertura, porque é muito importante. É a base. E eu tive isso com a minha mãe, que minha mãe também casou muito, muito moça, muito jovem. Então, ela me deu essa abertura e eu, sabe, tive a Fábio jovem, com 23 anos. E aí eu falei, eu quero ser sua amiga, sua mãe, e quero te dar os melhores conselhos. Né? Minha mãe falava uma frase que era assim, eu prefiro que você me conte a pior verdade do que a melhor mentira. Isso, E eu acho isso muito bom, porque é isso. Não minta. Não minta. A base da nossa relação tem que ser a confiança. Uhum. E aí eu acho isso, assim, incrível. Eu quero passar isso para as minhas filhas. Eu quero ter essa abertura que você me deu, eu quero ter com as minhas filhas, sabe? Não, e eu sempre falei, você pode ter o seu segredo, você pode guardar algum mistério seu, mas saiba que eu tô aqui para te ouvir, não te recriminar. No máximo que eu vou fazer é te indicar, tentar te indicar e mostrar, trocarmos ideias qual o melhor caminho, mas não minta, me conte sempre a verdade, que eu acho que essa é a base, né? Mas agora eu quero falar de você, porque você veio aqui hoje falar de amor. Então a gente não vai falar de mãe e filha, a gente pode até trazer em outro programa, outro episódio, a gente pode falar sobre maternidade, mas hoje eu só queria falar isso porque eu acho interessante que ela foi minha conselheira sempre no disso, amor, e né? eu também de você, então a gente troca muito. Mas assim, eu quero começar lá do começo. Minha mãe era Miss da escola, né? Eu fui em terceiro lugar, Miss Rio Branco. Devia ter sido o primeiro, Não, né? Mas o mais bacana que falar que eu fui Miss, participei do concurso de Miss. Gente, eu praticamente ganhei prêmio Rotary no Rio Branco. Para quem não sabe, tem que tirar a média anual 9,5.
E a minha média anual era 9,35 de todas as matérias. Sabe o que é isso? Manter no ano a média de 9,35. Caramba! Eu queria fazer medicina e eu era muito CDF. Eu estudava super, assim, não saía de casa e ficava estudando. Só que aí conheci seu pai. Então, aí conta como é que foi. Você teve alguns namorados antes do meu pai, né? Eu tive alguns namorados, assim, mas sempre super mãozinha, beijinho. Gente, eu tinha 15, 16, eu era namoradeira, assim, aquariana, né? Conta uma história que eu amava, que ela me contava quando eu era pequena, é que você teve aquela amiga sua, sei lá, se tinha um cara que você gostava, ele foi lá e te deu uma carta e você achou que era pra você? E era pra sua amiga? Não, mas isso eu tinha, acho que 9 anos, era uma festa mas fofa a história. Não, foi minha primeira desilusão amorosa, gente, que eu chorei. Eu nem jantei aquela noite, eu tinha 9, 10 anos. Era uma festa junina no colégio, Pequeno Príncipe, e eu tinha as minhas amigas da classe, e todas tinham ido embora, eu estava esperando minha mãe, que atrasava para me buscar. Nisso, o menino mais popular, pensa no menino popular, ele era a cara do Major Nelson, da Dini é um Gênio. Não sei se é época de vocês, a Dini é um Gênio, mas tinha o Major Nelson, o pessoal que assistia. Dá um Google aí para ver o Major Nelson. Vai saber, o Major Nelson era um gatinho, sabe? Moreno, de olho azul. E esse o Luiz Marcelo, ele era muito parecido, todo mundo era apaixonado por ele. E aí ele foi chegando perto de mim, eu falei, meu Deus, Luiz Marcelo. E ele abriu minha mão, entregou uma carta e fechou minha mão. E eu fiquei assim, eu olhei, era um coração escrito amor. Eu só olhei aquele coração, sabe? Guardei aquilo, minha mãe chegou, eu estava assim, ela, vem jantar. Não estou com fome, mãe. Ai, que delícia, o Luiz Marcelo me deu um coração na festa junina escrito amor. Não sei por que, tal hora, eu estava deitada na cama e virei o coração. Quando eu virei o coração, estava escrito, para Márcia com amor. Luiz era Marcelo, a melhor amiga dela. Era a minha melhor amiga. E ela era super popular, porque ela era moderninha na época, e eu era uma bebezona, né? Só tinha tamanho. E aí eu comecei, eu falei, o quê? Aí, porque eu lembro que quando ele me entregou, Fábio, ele falou alguma coisa, mas meu coração estava batendo tão alto que eu não ouvi o que ele falou. Provavelmente, eu só vi assim, e ele saiu correndo, ele entregou, tímido, também criança, 10 anos. E aí eu não ouvi. Quando eu li, eu falei, gente, o que ele falou é entrega para Márcia. Gente, juro. Bom, primeira desilusão amorosa com 10 anos. Eu liguei para Márcia, não tinha celular, liguei na casa dela, a tia Dija, a mãe dela, Márcia, pelo amor de Deus, o Luiz Marcelo entregou. Tinha que fingir que estava tudo bem. Olha, o Luiz Marcelo entregou os olhos desse tamanho, chorando. Entregou o coração para você. Foi minha primeira desilusão amorosa. Mas depois eu namorei o Luiz Marcelo, porque ele namorou todas do colégio. Jura? E aí eu já tinha uns 11, 12 e ele me pediu em namoro. Mas tô falando que ela era namoradeira, você começou a namorar com 11 anos, então. Mais ou menos. Por aí. Mas era, como eu falei, namoro puro, né? Entendi. Eu casei virgem com seu Ah, pai. calma, vamos chegar lá. Então... Aos 16 ou 17? Não, aos 16. 16. Eu tinha feito 16 em fevereiro, 17 em fevereiro. Eu conheci seu pai dia 15 de maio. Conta como foi, porque então, a história é legal. Meus pais eram muito amigos dos pais do Roberto. Dos pais, não, da irmã do Roberto. Porque minha mãe tem a idade da irmã do Roberto, da Júlia. A irmã do meu pai é bem mais velha que meu pai. Ela tem 16 anos mais velha. A idade da minha mãe. Não sei se quero falar da idade aqui, que elas vão me matar, mas enfim. E aí, eles foram no aniversário de 40 anos do marido da Júlia, o Ed, na época. E aí, minha mãe foi e conheceu o Roberto lá. E minha mãe, gente, ela é linda hoje com... Quase 80. Você imagina ela com 36. A idade da Fábio. Nossa, então, minha mãe foi na festa com a tua idade, com uma filha de 17 em casa. Gente, eu não fui na estranho. festa. Ela tinha uma filha de 17 com a minha idade. Aí o Roberto achou meu pai um barato, que meu pai conta piada, meu pai é divertido, e achou minha mãe linda. Ele chegou uma hora na festa e falou para o meu pai, Jacques, você, para ser perfeito, só falta ter uma filha bonita, porque tua mulher é maravilhosa, você é divertido. Meu pai falou, então eu sou perfeito, porque eu tenho uma filha maravilhosa. Ele falou, quero conhecer. Quantos anos ela deve ter? 12? Ele falou, não, 17, mas com um corpinho de 18. Ele brincou assim. Aí ele ficou perguntando de mim e pediu o telefone da minha mãe, da casa, ninguém tinha celular, para ligar para mim. Teu pai sempre foi corajoso, né? Impetuoso. E aí, no dia seguinte da festa, ele me liga. Não, mas aí você falou que seus pais chegaram em casa. No dia seguinte, eu sempre tomava café. Todo dia que a minha mãe ia em festa, tal, no dia seguinte a gente tomava café da manhã juntas, de manhã, e eu perguntava, mãe, como é que foi a festa? Quem estava, quem não estava? Ela estava linda quando ela foi. Aí ela falou, filha, conheci, olha, praga de mãe, né?
Filha, praga no bom sentido, né? Lógico. Conheci o homem da sua vida. Ele é lindo. Eu nunca me esqueço que ela reparou nas mãos do Roberto e ela falou assim, ele tem mãos de pianista, porque dedos longos. Aí eu falei, nem liguei para aquilo, né? E eu era muito madura, com 17. Eu falei, mas ele está namorando? Não. Ah, então deve ser horroroso. Ela falou, você está namorando? Eu falei, não, acabei de terminar. Eu tinha acabado de terminar um namoro. Aí ela falou, olha, ele falou que ia pedir o telefone aqui de casa para a Júlia, para a irmã dele. Dito e feito, no dia seguinte ele me ligou e falou, quero te conhecer, posso passar na sua casa hoje? Imagina, não tinha feito cabelo, né? Estava fazendo lição do Rio Branco para passar. Não tinha feito cabelo, é maravilhoso. Não, aí eu falei, não, eu tenho um trabalho de escola. Depois eu falei, que ridículo falar isso, ele é 8 anos mais velho, mas tudo bem. Aí eu fiz assim um doce e falei, vamos marcar depois de amanhã, sabe? Aí ele, tudo que é difícil, mas gostoso, né? Ele foi. E era jogo do São Paulo, Fabiana. Não, aí você abriu a porta. Ele deixou de assistir o jogo do São Nossa, Paulo, gravou isso, para quem conhece meu pai, é inédito. Até que ele chegou lá e falou, eu estou gravando o jogo, se você souber do resultado, Jax, não fala. Aí meus pais ficaram na sala um pouco, tal, e aí... Não, aí você abriu a porta, quando você olhou para ele, você fez um joia nas costas, não foi? Foi, exatamente, porque eu falei assim... eu amo essa história, eu falei, mãe, você fica me empurrando, mãe não pode empurrar. Não, e o Jaquinho não virou, Jaquinho é meu avô, tá? Que eu chamo minha avó de Celinha, meu avô de Jaquinho. O Jaquinho não virou para você e falou, ele é muita areia pro seu caminhãozinho? Falou, mas ele me conhece, porque eu falei, mãe, nem quero, vocês ficam me empurrando, o cara nem tem namorada, imagina, irmão de amiga, nem, sabe? Aí meu pai sacou e ele falou, não, Célia, muita areia pro caminhão. Aí despertou, né? Aí o desafio, eu falei, tá. Aí ele veio, abri a porta, ele me contou depois que ele deu eu tava com jeans agarrado, sabe, Deus é justo, mas o jeans também. E aí ele deu uma secada assim em mim, e aí ele falou que ali, ele falou, gostei, né? E aí sentou, e aí eu passei pela minha mãe e fiz assim por trás, né? Um positivo pelas costas. E aí a gente ficou conversando, 15 dias depois, a gente saiu para jantar. Ele falou, tem uma notícia para te dar, né? Imaginei, sei lá, ganhou alguma coisa no trabalho, alguma coisa, ele trabalhava para caramba. Aí eu entrei no carro, ele falou, eu vou casar com você esse ano. Ele nem pediu, na verdade, ele afirmou. Gente, esse foi o pedido de casamento? Não, ele falou, eu vou casar com você esse ano, não quero que você faça medicina, porque eu gosto muito de viajar, você vai ter que estudar muito a vida inteira, isso é verdade, faz qualquer coisa, mas medicina, sabe, você fica presa. E eu vou casar com você esse ano. E eu achei que ele estava brincando, né? Porque eu já tive namorados que falavam, vou casar com você. Ele falou, só não fala pro teu pai ainda, porque senão ele vai cortar minhas asinhas, que eu tinha 17 anos, né? E aí, como é que é isso, esse negócio de, não quero que você faça medicina? O que você acha disso hoje em dia? Não, os tempos mudaram, né? Eu vou falar, teu pai é muito inteligente. Eu concordo no sentido que era meu sonho mesmo, e eu sou assim, as minhas amigas me ligam para saber que remédio tomar, que exame fazer. Eu adoro Discovery Health, eu assisto cirurgias, eu já assisti cirurgia quando a minha mãe fez. Não, pior que ela gosta mesmo de assistir cirurgia, adoro, com tudo. Sangue, com tudo. E aí, eu estudo sobre isso. Mas, enfim, realmente, medicina, você tem que dar a sua vida para o estudo, porque senão você fica parada. A medicina está todo dia mudando, então a lógica do teu pai foi certa. E eu me apaixonei na época e fiz minha escolha. Só que, assim, se fosse uma coisa que realmente eu quisesse, eu na época queria bastante, mas eu não tinha maturidade, né? Você acha que hoje em dia você admitiria... Não, eu iria falar, você não vai atrapalhar nosso casamento, nossa relação. Inclusive, eu ia falar, vamos esperar um pouquinho, deixa eu te conhecer. Eu conheci o Roberto, em 6 meses eu casei. Em 3 meses eu fiquei noiva. Gente, o casamento deles, o vídeo do casamento parece que é a festa de 15 anos da minha mãe. Eu juro por Deus. Só tem gente mais velha. Só tinha convidados meus avós. E assim... Não era. Ela tinha 17, mas tinha cara de 15. Fabiana, posso te falar? Tinha um monte de amigo do seu pai. Lotado de amigos do seu pai, que eram mais velhos. Por isso que, sabe? Então, a sensação que eu tinha era tipo assim, cara... ela tinha 15 anos. Tava com a roupinha de 15 anos, sabe? Dançando valsa. Era isso. Não era assim. E aí a música do vídeo do casamento é maravilhosa. Tá bom, isso é dito. Não, era música de gente. Ela foi me mostrar o vídeo deles casando. Era um samba. Aí fica o vídeo inteiro uma música que é assim, joga as cascas pra lá, joga as cascas pra cá. O vídeo inteiro. Eu falei, gente, o editor não tinha outra música pra colocar. Isso foi no filme, o casamento. As meninas estão rachando o bico. Gente, o casamento foi muito bacana mesmo. E as músicas foram muito legais. A festa de 15 anos. Anos 80, peraí. Ela esquece que era anos 80.
Então eram músicas dos anos 80. E no vídeo, realmente, ele adorou. Anos 80 não, era 1980 mesmo, né? Casei em 1980. Então nem era 70, 80, né? Então era condizente com a época. Mas, enfim, eu não me arrependo, porque olha aqui, ó. Olha aqui quem está aqui. Impossível arrepender, né? De uma coisa de jeito nenhum, fui muito feliz. Te rendeu frutos, sua família, tudo. Aprendi, eu amadureci na marra. Eu, quando voltei da lua de mel, não sei se você lembra desse lance, eu fiquei 2 meses viajando de lua de mel, e aí Vida boa, né, gente? Não, aí eu ligava para minha mãe, né? E toda vez que eu ligava para minha mãe, eu chorava, mãe, não aguento de saudades, porque eu nunca tinha ficado tanto. Imagina isso. Eu sou muito próxima da minha mãe, como ela é comigo, sabe? Então, eu ligava e chorava. E o Roberto ficava louco da vida, porque ele falava, escuta, você está chorando, vou te devolver para os seus pais. Quando eu voltei da lua de mel, que eu ia enfrentar uma casa, gente, grande. A casa estava até em reforma, eu ia me mudar para a casa da Lídia, da mãe do Roberto, que eu adorava. E aí eu liguei para minha mãe, eu perguntei para o Roberto, posso passar uns 2 dias em casa com a minha mãe? Não, aí ele quase desistiu do casamento. Não é possível que você falou isso. Juro que eu falei. Pós-lua de mel? Eu falei, posso dormir? 2 dias com a minha mãe, que eu nunca fiquei tanto tempo longe dela, juro. Aí ele falou, eu casei com um bebê. Mas literalmente, né? Se você for dormir na casa da sua mãe, gente, se ele ouvir isso, ele vai lembrar. Mas, enfim, eu amadureci na marra, não me arrependo, fui muito feliz, aprendi muito, cresci, sabe? Tenho os filhos que eu amo e que, sabe, meu maior tesouro de vida que ele me deu, e ele é excelente pai. Então, por um tempo, fui muito feliz. Quando a gente deixou de ser feliz, é isso que entra agora o não desistir do amor, né? Tem muitos casais, eu recebo muitas perguntas pela internet, nas redes, tal, como você consegue ser amiga do seu ex, amiga das mulheres do seu ex, né? Essa convivência. Eu falei, a gente separou na hora certa. Tem muitos casais que, por acomodação, não estão mais se amando, mas que continuam o casamento por dinheiro, por acomodação, por medo de ficar sozinha. Pela família. Mas a família não é destruída. O Roberto tinha a chave da minha casa. A gente teve uma decisão muito sábia, sabe? E realmente a gente estava brigando muito, a gente já tinha separado, tinha voltado. Eu acho que todas as tentativas são válidas, né? Você não pode, na primeira, segunda crise, terminar uma relação assim. Mas você tem que tentar. E quando você esgota as tentativas, porque as tentativas fazem você, no futuro, dormir tranquila, fala, eu tentei. E realmente a gente tentou e viu que o lado homem e mulher, sabe, era muita, muita briga, a gente cresceu para lados diferentes, então a gente resolveu ser os melhores amigos e é o que a gente é hoje. E realmente a nossa separação foi muito atípica, porque ele vinha na minha casa todo dia para deitar as crianças, para jantar. Os filhos não sentiram que o pai foi embora, sentiram que o homem e mulher acabou, mas que a amizade ficou e que o pai estava presente. Então, acho que isso é muito importante e esse é o segredo, quando você separa no tempo certo e não passa do ponto. Porque se você passa desse ponto, vem as crises, vem as brigas, vem, sabe, ou traição, ou falta de respeito, ou sacanagem um com o outro. Para quê, né? Você tenta, viu que não dá certo e parte para outra, né? Agora, esse negócio de você, da sua carreira, da sua escolha profissional, vamos supor, que você teve que abrir mão, de certa forma, pelo relacionamento de vocês. Eu fui fazer faculdade de administração. Isso. Casada, entrei, ia grávida para a faculdade, tranquei matrícula quando o teu irmão nasceu, voltei para a faculdade. Aí eu estava no último semestre de administração e era à noite, eu fazia de manhã na FAP. E à noite era mais complicado, porque com 2 filhos, né? Aí meu pai falou, vai, depois você faz. No fim, já fui jubilada, porque... Aí, então, são decisões... Então, é isso que eu queria entender, assim, vamos supor... você sente que você se anulou um pouco pelo relacionamento? Muito. Eu me anulei até porque eu era imatura, eu tinha 17 anos, eu não tinha feito uma carreira. Nesse sentido, sim. Hoje eu trabalho na área de vendas, no mercado de luxo, como designer de joias, mas assim uma carreira profissional, sabe? Tipo medicina, arquitetura, economia, não. Eu fiz administração, que eu acho muito bom, mas eu sou comunicativa, então eu funciono bem na área de vendas.
Mas eu sinto falta, assim, de ter seguido uma carreira. De criar, assim, uma maior independência mais cedo, né? Mas isso que eu falava Porque sempre. você criou sua independência depois, né? Sim. Mas aí você sempre virou para mim e falou: não se anule, não dependa de nenhum homem Lembra na sua que eu vida. falei? Mas por quê? Porque você sente que Sim. você teve isso. Eu me anulei, sim. Inclusive também durante o casamento e tudo. Mas é como eu falei, eu não me arrependo, tudo é fase, porque o que aconteceu? Aí, em vez de namorar e casar, eu casei e depois namorei. Porque eu separei depois de 9 anos de casado, quase 10 anos com teu pai, porque a gente namorou uns 6, 7 meses, e fiquei casada há 9 anos. Então, eu separei com 26, gente, com 9 anos de casado e 2 filhos. E eu aprendi 3 lições super importantes na minha vida que eu faço questão de falar aqui. A primeira foi com ela. Gente, essa menina é uma sábia para pouca idade que ela tem. Eu nunca vi não como tem mais cabe... tão pouca idade assim. Não, eu vejo você um bebê, mas eu acho pouca idade, sim. Tanta sabedoria, não sei como cabe. Eu tive relacionamentos longos, porque eu conheço muita gente, sabe? Eu tenho muitos amigos e sempre me apresentando amigos. É o melhor jeito de você conhecer pessoas, eu acredito, né? Porque você vem com as informações, com as referências. E eu tive alguns relacionamentos longos, 10 anos, depois que eu separei do Roberto, 10 anos com um, 6 anos com outro. O pai da Caroline Célico, que ela falou: Carol, te amo, se você estiver assistindo. Muito legal, Celso. Tive 3 anos com um, mais 2 anos, e aí eu conheci o amor da minha vida, o Maurício. A gente já vai chegar lá. Mas o que acontece? As lições que eu aprendi. Durante esses relacionamentos longos, que todos foram muito bons, eu só tive pessoas bom caráter na minha vida, graças a Deus, só que as relações são complicadas. E uma coisa, eu nunca quis casar enquanto os filhos moravam em casa, porque eu tinha medo de misturar, sabe? De impor um marido, né, meu para vocês e também os filhos para um marido. Então é mais complicado. Eu fiquei com vontade de casar, de morar junto mesmo, depois que os filhos saíram de casa. Se casaram e tal. Mas você estava falando de 3 coisas que você aprendeu. Então, aí o que acontece? Estou curiosa para saber o que eu ensinei para ela. Nossa, você não lembra? Você vai lembrar já. Era um dia que eu tinha terminado, naquela semana, uma relação longa, de 10 anos, e eu estava muito chateada. Eu fui tomar café e comecei a chorar, porque eu falei... A minha filha, a Fabiana, chegou e falou: mãe, o que você tem? Eu estava chorando, assim, eu falei: estou me sentindo uma loser, uma fracassada. Eu separei do seu pai com 26 anos, eu falei: vou dar umas namoradas, e com 30 eu já estou casada, sabe, estabelecendo um lar aqui em casa. Eu adoro as expectativas que a gente põe na vida. Nossa, eu falei: vou dar uma namorada de uns 4 anos, com 30, minhas amigas estão casando com 30 eu caso de novo e está tudo certo, e fica um lar estabilizado, sabe, mais seguro e tal. Resultado, eu falei... Eu estou na época, acho que eu estava com 40, eu estou com 40 e poucos, não me casei, não tive vontade, fico trocando de relacionamento, mesmo relacionamentos longos, e aquilo me dá uma frustração, eu me sinto uma loser. E eu estava, sei lá, acho que eu estava no TPM também, mas eu chorava. E ela virou para mim e falou assim: mãe, para tudo. Olha o que você falou para mim, você lembra disso? Não, eu não lembro. Você falou: mãe, finge que a sua vida é um filme, sabe? Você sentou no cinema e está vendo. Uma menina que casa com 17 anos, cheia de sonhos, tal, fica muito feliz, tem filhos, de repente deixa de ser feliz, mas ela continua casada. Casada infeliz, sabe? Por medo, por não sei o quê, e vai vivendo a vida. Não, ela vai sobrevivendo, não vai vivendo. Aí você sai dessa sala de cinema, entra noutra sala de cinema, a mesma menina, casa com 17 anos, é muito feliz, tem 2 filhos e tudo, de repente ela percebe que não estava feliz na relação, mantém a amizade e parte para uma nova relação, sem medo de conhecer pessoas, medo de se conhecer, sem medo de se conhecer, sabe, de enfrentar a vida, trabalha, vai à luta e não abre mão do amor, não se acomoda. E conhece uma pessoa, essa pessoa não traz frustração, traz amigos. A outra pessoa que você se relaciona traz mais amigos e você vai aumentando o seu leque de conhecimento, de experiência. Essa menina vai se tornando rica em experiência, em sentimento, em conhecimentos, em relacionamentos.
que você preferia ver? Qual filme você preferia ver? Mãe, você é uma vitoriosa, você é uma vencedora, você não se compara com suas amigas que estão infelizes. Você não se acomodou, você está em busca da felicidade. Mesmo que você conheça mais 10 pessoas, você não desiste do amor. Você não lembra disso? Agora que você está falando, eu lembro. Nossa, eu estava chorando. Gente, essa menina foi falando, eu estava assim, aos prantos. Eu acho que eu lembro. Eu comecei a enxugar minhas lágrimas, eu falei assim, Fábio, eu comecei a ver minha vida como um filme lindo, sabe? Como uma vitoriosa mesmo, né? Essa foi uma das lições. Eu saí do café da manhã, filha, eu nem sei como te agradecer aqui. Que lindo. Estou até emocionada, porque ela fez todo um outro enfoque da minha vida, uma pessoa de fora, que ela falou, como se fosse um filme. Ela falou, que filme você ia preferir ver? Sabe, olha as aventuras da Sasha. Eu falei para ela que eu admiro muito mais você indo atrás da felicidade, em busca da felicidade, né? Não desistindo, etc., do que estando acomodada, Sim. Triste, infeliz. Sim. Porque no caso, o relacionamento de vocês não estava mais dando certo. Não, era um brinco. E aí, do novo namorado, né? Namorido, porque foram 10 anos, também vocês não estavam felizes. No e aí final, aí você não se acomodou, você foi atrás. Eu fui atrás. Foi a melhor Olha coisa. que eu estava super também estabilizada, sabe? Mas eu falei para ela, eu te admiro muito mais por você ter coragem, você respeitar os seus próprios sentimentos e não se acomodar, do que você ficar acomodada por medo, por mil outras razões. Eu não consigo. É como eu falei no começo aqui da conversa, o meu drive é o amor. Então, eu tenho que estar amando, eu tenho que estar sentindo que eu estou no lugar certo com a pessoa certa. Senão não e eu vou te falar outra coisa também. Eu acho que esse negócio de você ter se anulado no primeiro relacionamento, porque você acabou se anulando bastante, te mostrou que, na verdade, no futuro era muito importante alguém que te amasse por quem você é. Sim, né? Exato. Então você foi mais você. Exato. Depois. No primeiro você era mais o relacionamento, o marido, etc. E nos próximos você foi mais você. E nesse relacionamento de 10 anos, ele era mais velho que eu, bem mais velho, e aí então ele também queria me mudar, sabe, para eu ser do jeito que ele queria. Isso é muito ruim, porque por um tempo funcionou. Depois eu queria ser eu e queria ser aceita do jeito que eu era, né? Não tem errado e certo, você só quer ser aceita e não pode se anular, exatamente. A outra lição, eram 3. Né? A outra lição, é muito bacana isso, e eu falo algumas para as minhas amigas e elas absorvem. Tem uma até que gravou essas lições. Então, a primeira foi com a Fábio, a segunda foi com o meu filho, que aí eu já tinha terminado uma outra relação, você viu que eu não tenho medo, né? Mas eu tinha terminado uma outra relação, bati aqui na Não tem problema. E aí o meu filho, eu chamei ele, eu estava muito triste, eu falei, filho, o que você vai fazer? Ele não era casado ainda. Ele falou, nada, mãe, quer jantar? Eu falei, quero, preciso conversar com você, queria ouvir tua cabeça. E o Ricardo é bem desligadão, mas quando você precisa dele, ele está lá, ponta firme. E aí ele falou, o que rola, mãe? Eu falei assim, filho, eu acho que tem de errado comigo, né? Eu falei a mesma coisa, né? Eu separei muito cedo do seu pai, menina ainda, e eu, sabe, não consigo me encontrar. Eu queria, porque eu tinha aquele sonho, gente, como eu casei cedo, eu tinha um sonho do casamento certo. Perfeito não existe, claro que não, mas assim, eu queria me sentir numa relação com a pessoa certa e no lugar certo. E eu estava com dificuldade disso. E os finais de relação são complicados, né? E aí eu falei, o que acontece de errado? Ele falou, mãe, analisando você, ele falou uma coisa tão interessante, que isso eu falo para todo mundo também, ele falou assim, não tem nada de... Você é uma pessoa muito intensa. E mergulhar de cabeça é uma delícia, não tem nada de errado. Mas espera a piscina encher. Gente, olha essa analogia que ele fez. Você mergulha de cabeça em piscina rasa. Espera a piscina encher. Aí você mergulha de cabeça. No começo vai com o pezinho. Porque você tinha terminado o relacionamento com um cara... Era um outro relacionamento. Era o outro, de uns 2 anos. 2 anos. É, por aí, foi isso. E um geminiano, gente. Ele era muito legal. Ele é muito legal. Coitado, mas assim, eu nunca sabia qual gêmeo acordava, sabe? Um dia ele queria fazer uma viagem sabática de 1 ano, sozinho. Daí outro dia eu era o ar que ele respirava. Então era meio complicado. E aí o meu filho falou... Espera a piscina encher, é simples, né? Você mergulha de cabeça em piscina rasa, aí dá com as fuças no asfalto, no azulejo. Então, espera a piscina encher, eu achei muito legal. E a terceira lição que eu aprendi com o meu marido, que é maravilhoso, isso assim, na primeira semana que a gente saiu, e eu levo isso mesmo, porque eu vejo o exemplo dela no casamento, e está certíssimo o que meu marido, o Maurício, falou. Ele falou para mim assim, amar não dói.
Amar é bom, amar é simples, amar é descomplicado, amar não dói. Se doer, não é amor. Se doer pode ser masoquismo, desafio, falta de autoestima, teimosia, medo de ficar sozinha, ignorância, qualquer coisa, mas não dói. Se doer, não é amor. Entendeu? E a gente tem aquela ilusão, eu vi a entrevista, o podcast com a Mica, né? Que ela falou que às vezes a gente está numa relação sofrendo e acha que aquilo... Ela falou que ela sempre buscava relações difíceis mesmo. Difíceis, porque é romanceado isso, né? Aquela história do sofrer, isso é amor e tal. Não, amar não dói, entendeu? É simples, é gostoso, amar é gostoso, é fácil. Você tem que estar com uma pessoa que você sinta que é gostoso e não que dói. Isso não quer dizer que não tem problemas na relação. Não, lógico que mas não. Só para deixar claro isso para as Sim, pessoas. não. Claro que tem, de vez em quando mas você não pode ser tão difícil. De jogar pela janela. Não pode ser tão difícil, eu concordo. Ser difícil e não pode e tem que ser gostoso, sabe? Não pode doer. Na verdade, assim, vai ser complicado às vezes, vai. Né? São duas pessoas que foram criadas separadas, né? Por pais diferentes, de uma forma diferente, e de repente estão morando junto e criando, sabe, seguindo uma vida juntos. Então, são duas pessoas diferentes. E é complicado a convivência, mas não tem que doer. Na noite, você tem que falar, nossa, mesmo depois de uma discussão, uma coisa, você fala assim, ai, que bom que eu tô com ele, sabe? Eu tenho essa sensação com o Maurício. Quando eu olho, ele está dormindo, porque ele dorme no meio do filme, ele acorda muito cedo. Quando eu olho para ele, eu penso assim, ai, obrigada a Deus, sabe? Eu sinto de estar com a pessoa certa no momento certo. E eu acho que é esse... E com ele foi a primeira vez que você sentiu isso ou teve algum? Eu acho que... Não, eu acho que assim, eu não gosto de comparar relacionamento, eu me apaixonei muito, eu amei bastante já, mas assim, eu acho que talvez pela minha maturidade, não pelas pessoas em si, mas pelos homens que eu tive, mas pela minha maturidade hoje, eu consigo dar valor para isso, pela paz, pelo lado gostoso, pela segurança, sabe? Eu consigo valorizar que o amor está me fazendo bem e não está doendo. Então, eu acho que é a primeira vez, sim, mas mais pela minha maturidade, pelo o jeito que eu enxergo hoje a vida, né? Que a gente eu já tomei muita paulada na cabeça. Mas, assim, eu acho que é isso, altos e baixos, né? Relacionamentos, às vezes, complicados e brigas. Não, eu vivo na paz, em pleno amor, isso é muito bom. E não que a gente não discuta, porque o Maurício, ele tem muita paciência comigo, mas de vez em quando ele me bota no lugar que eu sou teimosa, gente, eu sou intensa, eu sou ansiosa, então também não é muito fácil, mas a gente, quando vai dormir, fala, que bom que a gente está aqui junto, né? Eu acho que é essa sensação, e você tem isso com o Bruno, né? Graças a Deus. Tem uma pergunta aí, Bá? Eu já imaginei que ela pegou o celularzinho e falei, deve ter alguma pergunta aí. A gente tem a pergunta da Carol. A Carol falou assim, 42 anos e sozinha há 5 anos. Está cada vez mais raros os encontros. Ou será que o problema é comigo? Não é. Depende. Você tem que fazer uma autoanálise, mas assim, depende de onde você está buscando encontrar um parceiro, né? Como eu falei aqui, eu acho... Hoje em dia tem até aqueles aplicativos, e vou falar, hein? Eu antes tinha um pouco de preconceito, eu tenho 2, 3 amigas que se deram muito bem em aplicativo. Uma casou, entendeu? Nossa, a outra... imagina, a sobrinha da minha chefe, ela casou, da designer de joias com quem eu trabalho. Ela é médica, neuropediatra, cirurgiã. Imagina, onde ela ia? Ela dá aula na faculdade 6 da manhã, 7 da manhã... trabalha operando. É uma oportunidade de conhecer pessoas. Onde ela ia conhecer, sabe? Ela é bonita, linda, e, sabe, não tinha como. E aí ela conheceu, saiu com 3, que deu match. O primeiro ela achou papo chato, não quis. O segundo ela achou que ele só queria aquilo e mais nada, não queria nada sério. E o terceiro era um cara, um engenheiro do interior, que veio morar em São Paulo, através da profissão, né, por uma proposta profissional muito interessante. E aí ele também não conhecia ninguém aqui em São Paulo. E aí ele falou, só o pessoal do trabalho. Ele falou, onde eu vou conhecer gente aqui em São Paulo? Ele entrou no aplicativo. Bom, os 2 casaram e tiveram filhos. Caramba, que legal. Ela está, acho que já no 2º filho. Então, é muito legal, eu não tenho preconceito disso. Mas eu acho que o ideal, como eu falei, se você tem muitos amigos, Carol, eu por exemplo, eu tive 8 relacionamentos longos, 10 anos, 6 anos, 3 anos, sabe? Eu conhecia as pessoas, começava a namorar e durava anos, né? Nunca foi assim, uma semana não dava certo.
graças a Deus, né? Isso deu... Por isso que eu falo, eu tive gente muito legal perto de mim. E os amigos... Você conhecia através de amigos? De amigos, todos eles, sabe? Não, e tira essa pressão de você, Carol, porque você mesma tá se rotulando, tenho 42 anos e tal. Eu acho que tira um pouco essa pressão, você vê? A minha mãe casou, quantos anos você tinha? 52 com o 52 Maurício. Ela casou com o Maurício. Então, e se demorar... ela tá aqui para mostrar que justamente isso. O tema desse programa de hoje é nunca é tarde para amar. Então, assim, não se coloca essa pressão da idade... Não quer dizer nada, entendeu? Você podia estar com 32 e tá difícil de encontrar e tal, porque se você estiver fechada emocionalmente... Ou com essa ideia, ou né? com essa pressão na sua cabeça, não importa a idade que você tiver, você tá se fechando, né? Então, tenta se abrir, né, emocionalmente falando. Isso é importante. É muito importante. E aí você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Eu sempre falo que quanto menos você espera, mais vem. Então, se curte, sai com as amigas. Cuida do teu jardim que as borboletas vêm, né? É uma frase clichê, mas é verdade. Cuida de você, sai bastante. Fala para os amigos, para suas amigas, sabe? Que mas não com o intuito, quero conhecer alguém. Não. Com o intuito, quero me divertir. Mas, assim, se você se bastar... Aí vem, sabe? O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam esperando o outro vir para se completar. E, na verdade, eu sempre falo que não é o outro que tem que te completar. Você tem que ser completa sozinha e o outro vem para somar. E se ela está na dúvida que o problema é dela, faz uma autoanálise, vê aonde talvez você está bloqueando alguma coisa, algum conhecimento, conhecer alguém, ou perante os amigos você mostra que você está fechada. É como a Fabiana falou, se abra. E vou te falar, nunca é tarde para amar. Eu casei com 52, minha tia, irmã da minha mãe, a tia Lina, casou com 72. Ela foi pedida em casamento conta da tia Lina. É surreal. Ela conheceu um cara, ela já tinha casado 2 vezes, filho com os 2 maridos, estava há 10 anos sem conhecer ninguém, sem beijar na boca, acho que mais até. E aí conheceu o Davi, imagina, no Facebook, ele era amigo da família, ele pediu amizade, falou que conhecia fulano, ciclano da família, convidou ela para jantar, e 72, eles ficaram juntos uns 3, 4 meses, veio a pandemia, aí ele foi para a casa dela. Aí, depois de um mês estando junto, ele falou, acho que foi mais ou menos isso. Ele falou, eu quero casar com você. Para que a gente fica com 2 casas se eu estou aqui? Então, eu vou cuidar de você, da casa, e vamos casar. Casou, com 72. A tia Lina, para mim, é um exemplo. Então, nossa, total, gente. Minha mãe está aqui falando da minha tia também. É isso, é muito importante você não se rotular, não se fechar, né? Deixa a vida te levar, leve, sabe? Uma hora vem. Eu acho que tem mais. Tem, a Caroline mandou uma nessa linha também. Acho que as mulheres, depois de uma certa idade, perdem a ilusão de encontrar um grande amor. Mas não é uma ilusão. Eu nunca perdi. Eu não acho que é uma ilusão. Eu acho a única coisa que eu acho é que não tem um amor só, né? Talvez, para algumas pessoas. Se Deus quiser, o meu caso, que seja um amor só. Sim. Mas eu acho que tem muita gente que tem mais de um amor, né? Não, sim. Inclusive, como eu falei, o amor na adolescência é um amor. Porque o amor... Eu acho lindo isso, é o resíduo da paixão. A gente começa apaixonada, mas a paixão não dura tanto, né? Uma vez eu vi no Fantástico, a paixão dura 3 meses, porque o corpo não aguenta, né? Porque é muita serotonina, adrenalina, o coração dispara, a gente fica sem fome. E quando você está apaixonada, você dorme pouco, a vida, sabe? Você muda quimicamente. Então, ela dura o quê? 6 meses. Depois, o que sobra se não sobra nada, porque não era amor, era só paixão. E o que sobra da paixão, o resíduo que sobra é o amor. Legal isso, né? Então, eu acho muito legal. Então, eu acho que nunca é tarde, não tem que desistir. Mas isso que a Caroline... Carolina ou Caroline? Caroline. A Caroline falou, é verdade. Eu tenho uma grande amiga minha, que uma vez quase que eu dei uns tapas nela. Eu amo de paixão essa amiga. E ela falou, sabe, ela tem 57 anos. Ela falou, com 57 anos ninguém quer mais, sabe? Os homens querem meninas de 30 e não sei o que, não sei o que. Eu falei, o quê? Pode parar, tanto é que, imagina, já namorou 2 depois disso. Como é que é aquela frase? Tem sempre uma meia furada para um... sapato velho, mas eu acho péssimo. Gente, eu penso assim, tem sempre uma metade da laranja, sabe? Uma tampa da panela, né? Mas como é que é? O sapato velho para uma meia furada? Uma meia furada e o Maurício um sapato velho, gente. Olha o figurativo da Fabiana. Mas eu acho que dá um conforto essa frase. Bom, mas a meia velha aqui, então, furada, né? A meia velha e furada acha
que é bobagem pensar com 57 anos que os homens... Meu marido, por exemplo, ele tem 8 anos a mais que eu, a idade do seu pai. E ele, sabe, acha o máximo uma mulher de 50... Ele me conheceu com 55, a gente está juntos há 8 anos, 9. Mas ele, imagina, ele acha o máximo, sabe? A mesma vivência, experiência, mesmo papo. Você pode... Né? Eu acho... Sempre Mas vamos voltar na cronologia da sua vida amorosa, então. Daqui a pouco a gente abre para mais perguntinhas. Bom, depois do meu pai, você teve outros namorados, enfim... Teve namorado mais novo que queria ter filho. Esse até a gente acabou por causa disso. Porque eu proibi. Aquelas, tô brincando, não foi por isso que acabou. É verdade. Ele tinha 27 anos, ele queria casar e ter filhos. E essa daqui chega para mim um dia, mãe, você vai me prometer, dá sua palavra de honra que você não vai mais ter filho. E eu dei, porque ela manda em mim. Mas, não, gente, eu não queria. Você também não filho. queria. Não, eu falei filhos. E depois eu tive um casal, né, gente? Um menino e uma menina que eu acho excelente, estava muito feliz. E eu falei, e eu quero viver minha vida, eu quero casar, viajar, trabalhar, sabe? Filho tem né? Mas, enfim, aí você acabou terminando com esse e você começou um relacionamento, que é aquele que a gente falou, que ela ficou 10 anos. É, bastante. E, coincidentemente, gente, eu e meu irmão casamos no ano que ela terminou esse relacionamento de 10 anos. Olha então, que louca. Isso é ter coragem. Terminou um relacionamento de 10 anos no mesmo ano que os 2 filhos saíram de casa. Porque eu e meu irmão, a gente casou e saiu de casa só quando a gente casou. Como foi isso? Então, o ninho vazio já é uma coisa tenebrosa, gente. Sério, é sério isso. Ainda mais com uma mãe que se dá muito bem com os filhos. Imagina um ninho vazio sem você terminar uma relação de 10 anos. Era uma coisa. A minha casa era muito barulhenta, né? A Fabiana tinha a Luna, a minha cachorrinha. Que a gente enfiava a chave na porta, ela vinha até você fazer carinho, ela não parava de abanar o rabinho e tal. Então, tinha o barulho da Luna, e aí tinha o barulho dos passarinhos do meu filho, que as jandaias, os papagainhos. Então, assim, aí era a Fabiana, mãe, papagaio, você chegou? Cachorro, filho, mãe, amigos. Vou mandar pôr na mesa, amigos. O Ricardo chegava, às vezes, de madrugada, né, da produtora, e com amigos, vou jogar videogame, ficava até as 3 da manhã, minha casa era barulhenta. Por isso que, inclusive, eu não queria colocar um homem lá, porque eu falei, vai atrapalhar. E aí, sumiu todo mundo. Minha filha casou, você casou, o Ricardo casou, você levou a Luna, o Ricardo levou o Yellow e a Summer, entendeu? Aí a Fran dormia muito em casa, o Bruno dormia. Era como ter 4 filhos e 3 animais e aquela barulheira e vida, sabe? Cheiro de gente na casa. Gente, eu não gosto nem de lembrar, porque me dá vontade de chorar. Porque, assim, eu estava muito feliz pelos meus filhos, óbvio, completamente realizada pela alegria deles, mas, ao mesmo tempo, eu escutava o vazio. Eu entrava na minha casa. É muito louco isso, porque eu enfiava a chave, eu ouvia a Luna e não tinha a Luna. Eu ouvia, Fábio, do lado de lá da porta, eu ouvia a Luna. Quando eu abria, gente, um dia eu chorei tanto que eu tinha uma funcionária que trabalhou comigo muito tempo. Ela saiu, que teve filho, e aí o namorado quis casar, ela saiu e tal, mas ela estava em casa e nesse dia ela viu que eu estava muito triste, ela falou, Natasha, eu vou dormir aqui. Ela me abraçou, eu chorava, abraçada com ela. Ela falou, não vou deixar a senhora sozinha, eu vou dormir aqui. Eu me agarrei nela, eu fiquei 10 minutos abraçada. Ela me ligava chorando todos os dias. Não, eu não ligava chorando. Aí você falava, mãe, você tá bem? Aí eu desabava, né? Tadinha. Aí ela ainda falava assim, filha, eu tô muito feliz por você, sabe? Muito. Isso, esse choro não é por você ter saído, é por mim, blá, blá, blá. Gente, me dava dó, assim. E eu imagino como deve ser difícil agora que eu sou mãe. Não consigo nem imaginar. Você tem o Bruno. Óbvio. Mas, enfim, se Deus quiser até lá, vou continuar com ele. Mas, assim, mesmo assim, eu acho que a sensação do seu filho... Porque o Bruno sempre fala isso pra mim. Ele fala, Fá, a gente tem nossas filhas e tudo mais, mas a gente não pode deixar de cuidar um do outro e se curtir, porque no fim das contas, elas vão casar, vão sair de casa e quem vai ficar? A gente. Então, a gente tem que cuidar do nosso relacionamento. E é muito verdade isso, né? Se eu tivesse casada com o Maurício, eu não ia sofrer tanto, entendeu? Ia falar, agora a gente pode viajar, sabe? Você tem filho, você tem hora, né, a responsabilidade de jantar, o almoço. Agora a gente come se quer, se não quer. Mas na época foi bem difícil, porque é a síndrome do ninho vazio, né? E o que você fala aí para alguma mãe, alguém que estiver escutando que está passando por isso nesse exato momento? Então, primeira coisa, valorize suas amizades. Eu acho que as amizades são eternas. Boas amigas fazem uma companhia assim
maravilhosa. Você pode jogar uma carta, você pode ir no cinema, você sai. Eu tenho um grupo de amigas. Eu acho que isso é muito importante. A Fabiana falou já aqui sobre, sabe, a confiança num casamento e você ter a sua vida também, que você não abre mão, né, dos seus programas e tudo. E eu tenho um grupo de amigas que a gente chama de Happy Dinner, que é um happy hour que virou um jantar. Então, a gente chama de, em vez de happy hour, happy dinner, que a gente sai, todo mundo do trabalho, lá pelas 6 e pouco da tarde, 6h30, 7 horas, a gente se encontra às 7 horas, cada vez num restaurante, e aí bota a conversa em dia, sabe? Uma é separada, outra é casada, uma está namorando e uma viajou. Então, é muita conversa, isso é muito enriquecedor e você não fica sozinha, entendeu? Então, acho super importante. E se cuida, você está sozinha na sua casa, passa um creme na cara, liga para uma amiga, assiste o filme que você quiser ver, entendeu? É que eu com a Fabiana, a gente assistia seriado juntas, deitadas na cama, ela fazia brigadeiro. Todo final de semana. Pipoca, brigadeiro. Não, mesmo durante a semana a gente assistia. Eu comprava. Mas eu lembro que, tipo, todo domingo a gente assistia, sei lá, The Bachelor, comendo brigadeiro e pipoca. E ela vinha no meu quarto. Mãe, e aí? Conta aí, sabe? Coitado do meu irmão, juro, porque eu e minha mãe, a gente era tão unida, tão unida. A gente tava sempre fazendo alguma coisa aleatória. Ele entrava e falava, o que vocês estão fazendo? Aí saía. Ou ela tava desencravando minha unha do pé. Ou, tipo, cada dia a gente tava fazendo alguma coisa e meu irmão, tipo... Não, mas é que é menino, mas ele se juntava. Às vezes ele ficava conversando. Mais ou menos. Outra pegada. Mas, enfim, então é isso, assim. A minha mãe teve que passar por esse momento que deve ter sido... O que aconteceu aqui? Eu achei que tinha um bicho, alguma coisa. Não, não deve ter sido fácil. Não. Mas eu acho que assim, a gente supera. Mas também te amadureceu muito, né? Sim. Porque sabe o que eu sinto, mãe? Que você precisou disso para entender que a sua companhia... Também é boa. Ela também é boa. Isso é importante você falar. Eu fazendo uma autoanálise minha, eu sempre tive muita dificuldade de ficar sozinha. Acho que até pelo fato de eu ter casado sempre muito próxima, né, da minha família, meu pai e minha mãe, né, muito paparicada e tal. Depois eu saí, casei, então fiquei, sabe, dos 17 aos 26, casada, protegida. De repente me vi sozinha. Aí me apresentaram o Antônio, namorei. Aí depois me apresentaram o Celso. Era namorei. Um depois do outro, assim. Eu nunca fiquei sozinha. Não, gente, era assim, em questão de uma semana, 10 dias, eu estava namorando outro. Né? Eu terminava uma relação. Uma vez até me falaram, você não vive o luto da relação. Mentira, eu vivo sim. Às vezes no final da relação, porque como eu faço de tudo para dar certo, eu demoro para terminar, eu demoro para enxergar que não está legal, porque eu tento para até dormir tranquilo e falar, eu tentei. Mas nessa tentativa, você vai vivenciando o luto. Desgastando, né? Vai desgastando e você vai vendo que não está legal. E você fala, eu vou tentar mais um pouco, vou tentar mais um pouco. Então, uma espécie de luto, né? De você saber que você está tentando, mas que aquilo não vai engrenar. Mas não deixa de ser uma fuga de ficar sozinha. Não, mas também eu tenho um lema que é assim, nada como uma paixão para esquecer outra. Mas eu acho que a gente tem sim que ficar um pouco sozinha e que casou... É que eu acho que numas dessas você acabou se relacionando com pessoas que talvez nem... Tipo assim, 1 ou 2 relacionamentos seus nem precisariam ter acontecido. Que não combinavam comigo. Não combinava com você, mas que você entrou justamente para esquecer o outro em vez de ficar sozinha. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que você aprendeu ao longo dos anos. E eu acho que o amor de verdade mesmo veio agora, depois que você... Fica tranquila depois que você se conhece. Se valorizou o suficiente para entender quem você é. Não, e é gostoso ficar com a gente. Olhando de fora, né? Mas é isso mesmo. Eu tive muita dificuldade de ficar sozinha, acho que até pelo fato de ter casado cedo, mas aprendi, inclusive, no seu casamento, que eu estava sem namorado e sozinha. Não, no meu casamento você estava com um namorado. Não. Desses... Tava, mas você tava com desses que eu acho que não... Foi. Não, mas eu digo, logo depois eu separei. Sim, não, você tinha separado naquele ano, mas no meu casamento você já tava namorando outro. É porque minha mãe, ela emendava um no outro, mas é isso, elas estão rindo. Não, mas gente, eu juro, acho que eu não fiquei nunca mais que 10 dias sem estar com namorado. Namorado, né? Gente, não é peguei, não é eu falo transar, você fala... É que pra minha mãe transar é beijar.
Na minha época, assim, você transou com ele, você está transando, é beijo, é ficar. Na minha época não existia o termo pegar nem ficar. Aliás, pegar eu acho horroroso, né? Tá pegando. É horrível. Pegar você pega resfriado, você pega Covid, mas não pega namorar. Gente, pegar é muito. Eu acho chulo, sabe? Você pega virose, mas namorar. Eu já acostumei agora. Nossa, eu acho péssimo. Ainda mais quando o homem fala, e mulher também, acho muito vulgar. Você pode falar, tá ficando? Aí sim, entendeu? Aí, na minha Mas época, na época dela, transando era beijar. ficar, era o ficando. Ficando, né, mais ou menos, ou ficando também transa. Ué, depende da pessoa, se ela tá afim de transar. Na minha época era assim, Aí eu transei com ele, quer dizer, eu beijei ele, era isso. Sério? Era muito engraçado. Outro dia a gente tava fazendo uma live juntas, ela, porque eu não transo bem roupa. Daí eu falei, hã? Quando ela falou, não transo bem, eu falei, mas o que você tá falando? Ela falou, minha mãe não transa bem. Eu falei, transo sim, olha aqui, você é o exemplo de que eu transo muito bem. Muito louca, sério. Você e teu irmão é o exemplo. Vamos lá, você casou virgem, né? Casei. Mas você tinha uma vontade de casar virgem ou é só porque você tinha 17 anos? Não, eu combinei com a minha mãe, gente, como eu era criança. Assim, gente? Meu Deus, que vergonha. Pra falar tudo? Você falou que eu tinha que falar tudo, que eu tinha que Você ser eu. combinou com a sua mãe? Nem eu sabia dessa. Não, é assim, minha mãe me fez um pedido. Como Roberta... Aliás, um dos motivos que teu pai acho que quis casar logo, assim, tão logo, né? Logo 3 meses. Ou seja, gente, se vocês quiserem casar, não dê. Não, é isso? Tô zoando. não é isso não, mas eu vou falar brincando. uma coisa. Não, eu vou falar uma coisa super importante. Bom, voltando, depois eu volto nessa outra parte super importante. Mas a minha mãe chegou para mim e falou, filha, você está conhecendo o Roberto e tudo, deixa um mistério, vai se entregando aos poucos. E cá entre nós, a gente pode ter vários prazeres sem também chegar em vias de fato, né? Se você quer saber se o parceiro vai te dar prazer, se tem química, se tem, né? Ou seja, a virgindade era só um... Era só um detalhe. Rótulo. Rótulo. A gente fazia de tudo, mas Entendi. Aquilo eu guardei para lua de mel, porque eu quis. Na verdade, minha mãe falou, se eu não quisesse também, né? Mas eu falei, eu brincava, aguçava, sentia milhões de prazeres, mas aquilo eu quis deixar para o dia, sabe? E teu pai acho que curtiu isso, porque foi... A gente guardava uma coisa. Gente, olha isso, você pode... Não, eu tô tipo assim, dou muita informação. Não, então corta essa parte. Não vai cortar. Não, não vai cortar. Fora que o Maurício vai me matar também, né? Mas deixa eu te falar. Não, o Maurício não vai assistir, vai? Não vai. sei, vai. Bom, Maurício, desculpa aí, mas é sobre relacionamento. Vai não, eu vou te falar. O Maurício é o amor. Não vou cortar. Depois do que eu falei aqui, nem precisa, porque o Maurício é o amor da minha vida. Eu achei que você ia falar, Maurício é bom de cama. Também, né? Também muito. Aliás, mãe, não faz propaganda do marido. É verdade, não vou fazer. Mas é que ele é bom em tudo e ele é maravilhoso. Mas, enfim, voltando no assunto virgindade, eu acho que as mulheres, vou falar no geral, não vou falar de mim, não vou falar de mim. No geral, as mulheres têm que guardar alguma coisinha e ir dando aos poucos. O que acontece? Agora, voltando no meu marido. Quando eu conheci o Maurício, vamos lá, eu tinha terminado uma relação fazia uma semana, 10 dias. E uma amiga me reaproximou do Maurício, que eu já conhecia há 20 e tantos anos atrás. Eu já contei. Não, mas vamos lá. Antes disso, era Réveillon e eu pedi o quê na minha ondinha? Ela foi para um lugar no Réveillon. Eu sempre pulo 7 ondas no Réveillon. 2 ondinhas ela separou para mim, para eu tinha terminado essa relação. Eu queria muito que ela encontrasse alguém. Ela achava alguém. o cara legal, mas que não tinha nada a ver comigo, então eu terminei não porque ela achava isso, mas eu vi que não tinha mesmo, então aí eu fui para o Rio e ela, sei lá para que praia, e ela pulou ondinha pedindo, eu quero que minha mãe encontre um cara muito legal e que esse cara se apaixone por ela e que seja o amor da vida deles. Muito bem. E olha, gente, praga de filha também pega, praga boa. Não, eu tava pulando onda e você já tava beijando o Maurício. Então, transando com o Maurício. O Maurício é o cara... Não, calma. Tô zoando. Então. Não, tô zoando, porque você falou que beijar... Não, mas isso é importante que eu vou falar. Transando no sentido de beijar. Mas aí, o que acontece? O Maurício eu já conhecia há muito tempo antes, nunca mais o vi e... Tínhamos amigos em comum e ela falou, olha, tem um carioca que está morando em São Paulo, trabalha com cinema. Eu falei, põe na roda. Mora em São Paulo, porque a ponte aérea tá cara, eu gosto de beijar na boca na terça, entendeu? Na quinta, não gosto de namorar só fim de semana. Ela pôs na roda e ele lembrou de mim, de 1991, isso foi em 2014, gente. Você não estava no Chile esquiando? Você não namorou o fulano, que era meu amigo e tal? E ele estava nessa viagem, ele tinha 34 anos, o Maurício, e eu tinha 26. Tinha acabado de separar do teu pai e estava namorando e fui viajar para o Chile esquiar na neve. Enfim, passaram-se 23 anos, essa minha amiga me apresentou. Começamos a sair, era Natal, e eu fui para o Rio de Janeiro no Réveillon. Ficamos juntos.
Ficamos, vou entrar na sua linguagem. Ficamos juntos. Só que ele queria, eu estava na casa de uma amiga minha, hospedada, ele queria que eu fosse para o apartamento dele. E eu falei, não, eu terminei um namoro agora, eu estava indo esquiar, eu falei, eu vou ficar uma semana. Fez a puritana. Eu falei, eu fiz a apertadinha, eu brinco, apertadinha, gente, mas também corta, se você achar. Não vou cortar. Eu falo para as minhas amigas, banquem a apertadinha, porque valorizem, se valorizem. O que aconteceu? Eu ia esquiar depois do Rio de Janeiro, eu falei, eu vou esquiar, vou ficar aqui uma semana com você, vou esquiar com uma amiga. Quando eu voltar, a gente retoma de onde começou. Então, também, eu fiz aquilo que eu fiz com o seu pai. Agucei, fiz de tudo, mas também não dei. E aí, o que acontece? Peraí, o que acontece? Gente, ó, palavra da sabedoria do velho, né, que fala. O que acontece? Eu recebi, um dia chegando do esqui, no apartamento que eu estava com a minha amiga, um vaso de flores, era da minha altura, filha, você viu a foto. Uhum. Era rosas colombianas desse tamanho, em Aspen, 20 graus abaixo de zero. Esse cara procurou floriculturas em Aspen, Aspen Mountain Flowers, ligou, encomendou um arranjo, gente, acho que era o preço de uma passagem para ele ir para lá. Ele comprou, do tamanho dessa mesa, um arranjo de flores gigantes. As minhas amigas que viram, falaram, o que você fez? O cara mandar umas flores e ela, o que eu não fiz? Eu falei, o que eu não fiz? Vocês dão muito fácil. Segura a bacurinha, gente. Aí o que acontece? 2 dias depois, eu chego do esqui, porque a minha amiga falou o apartamento que a gente já está, o endereço, chega um prato de Murano com chocolates. Caramba, maravilhosos, gente. Que ele ligou para a doceira. Então, assim, todo mundo, não, isso não existe. Eu falei, existe. Você tem que fazer, sabe, tudo que é mais difícil a conquista. Teu pai fala isso. Teu pai falou isso para mim uma vez também, ele me dava conselho nos meus términos de namoro. Ele falou assim, sabe, seja difícil, não é, como é que você falou? Que eu falei apertadinha, você falou, fazer um doce. Não é isso, mas é se Bancou a puritana. Não é isso, é você se valorizar. Calma, vamos com calma, de pouquinho em pouquinho. Eu acho assim, não é... O cara fica, sabe, doido por você, sabe? Aí o que acontece? Não, eu acho que não pode ser, eu acho que não pode ser forçado. Eu acho que você realmente respeitou os seus sentimentos. Sim. Tipo, não quero agora. Eu tinha terminado uma relação de 2 anos, então eu falei, vamos com calma, sabe? Deixa eu, sabe... Vamos no tempo certo. Isso não impede de você ter prazer também, né? Então, você pode fazer um monte de coisa, só que eu não quis ir para a casa dele ainda. Resultado, nossa, o homem tava que tava. Então, quando a gente se encontrou, sabe, foi... Não, até porque é importante ter algum tipo de relação para saber se tem química, né? Não, e foi muito bom. Quando eu cheguei de viagem, foi muito legal. Ele veio em casa, aí foi assim, nossa... Pegou até fogo. Pegou fogo. Literal, essa história é maravilhosa. Essa minha filha é muito parceira, gente. Eu tenho a melhor. Eu vou chorar se eu lembrar. Eu tenho a melhor filha que tem no mundo. Ela, sem dúvida, é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Ela e meu filho, mas ela, como mulher, é de admirar. Em tudo. Tudo. Vocês que são fãs dela, vocês podem ter certeza. Eu fico tão feliz que eu recebo os elogios que as pessoas fazem de você para mim, e é verdade, você é fora da curva, Fábio. Obrigada. E aí, eu mandava as fotos para ela lá de Não, é porque assim, ela tinha acabado de terminar um relacionamento, que eu não amava muito o relacionamento. O relacionamento. O relacionamento, achava que não tinha nada a ver, e aí, mas assim, ela vive a vida dela, eu só aconselho, né? Ele era 7 anos mais novo. Não tinha a ver. E aí, ela começou a ficar com o Maurício, ou alguns falariam transar, tô zoando. E aí, eu lembro que eu amei, assim, a descrição dele, ela contando dele. Mandou as fotos. Falei, esse cara tem tudo a ver com você e blá, blá, blá. Bom, mandei fazer uma camiseta e uma caneca escrito Team Maurício, porque eu tava no time dele. Hashtag Team Maurício. Fez a caneca e fez a camiseta. A camiseta, porque eu queria muito que ela ficasse com o Maurício, né? Eu falava, cara, tem tudo a ver com você, mãe. Acho que muito mais a ver. Cara, bem resolvido, mais velho. Tem filho, tem sabe? filha. O cara não era casado, não tinha filho, então... muito melhor. Enfim, e aí eu fiz isso de zoeira com a minha mãe, sabe? Uma coisa, né? Tá, aí, eu peguei as fotos, né? Você me mandava. Eu mandei as fotos do prato de doces, das Peguei flores, todas as fotos e pus na camiseta. Na caneca e na camiseta e botou hashtag Team Maurício. Aí o que acontece? Mandei de brincadeira pra ela. Eu cheguei de viagem e combinei dele vir no dia seguinte na minha casa. Então
assim, ele tinha comentado que ele gosta de cheiro de velas e tal. Gente, a minha casa, não vou falar velório, Deus me livre, mas era tudo vela, não tinha luz e era vela, aquela que exagera, né? Vela aqui na mesa lateral, todo mesa de centro, e fiz um aperitivo maravilhoso, um vinho delicioso, e aí recebi ele. Eu estava super arrumada e tal. E aí, nossa, ele estava doido. E aí, de repente, eu falei, peraí que eu tenho um presente para você. Eu tinha trazido de viagem um presente, dei para ele e falei, minha filha fez isso aqui para mim e para você, a camiseta e o mug, a caneca. Quando eu peguei a camiseta e mostrei, ele ficou tão feliz, mas ele pegou a camiseta e falou, nossa, carioca, não estou acreditando, que máximo, obrigada, agradece a Fabi. Ele pegou a camiseta, ele pegou a camiseta, jogou assim para o lado e me agarrou e me deu um beijo na boca daqueles de cinema, de desentupir pia, sabe? De tirar a amígdala. Não, verdade. Sabe aqueles beijos de novela que você fica assim, assim? Nisso, a gente está de olho fechado, naquele beijo demorado. Eu sinto que cheiro de queimado. Porque ele, quando fiz assim, que máximo, jogou a camiseta e me beijou. Foi na vela. A camiseta foi na vela. E aí, e a vela era embaixo do abajur. E começou a subir labaredas dentro da cúpula do abajur. Gente, e detalhe, eu moro no 13º andar, de um prédio que já é alto lugar. E aí o Maurício tem medo de altura, ele tem vertigem. Ele não vai para a varanda na minha casa, mas nem amarrado. Não, ele não pode nem ver filme que tem coisa de altura. Ele fecha o olho, ele fica sem ar e tal, né? Então ele nunca tinha ido. Eu mostrei o apartamento, ele falou, só não vou na varanda. A varanda, você abre a porta assim de correr, você entra na varanda. Ele pegou aquela... E eu, socorro, porque era labareda. E eu não dava. Imagina, ia jogar vinho, né? Aí ele pegou a camiseta assim, pegando fogo, com cuidado, e ele foi para a varanda e jogou a camiseta no chão e pisoteou. Ele falou, ufa, eu falei, nossa, que coragem, né? Quando ele pegou a camiseta, gente, que pena que eu não guardei, não fiz um sanduíche de vinho. Parecia papiro, sabe assim, aquela coisa do Dom Pedro, aquele papiro chamuscado. A camiseta que eu dei. Inteira chamuscada, dava para ver um pedaço do hashtag Team Maurício. Gente, ele falou, que pena, a gente jogou fora. Por quê? E aí ele ficou super sem graça, ele falou, você vai agora fazer outra. Até parece, e ele falou, porque a Fabiana fez isso, e eu fui no Iguatemi, naquela Jet Printer, e fiz uma camiseta igual, que está lá preservada, mas eu queria ter guardado. Gente, isso era um quadro, sabe? Fazer um sanduíche. Que lembra um momento muito bom, Nossa, né? mas assim, foi muito... E a gente estava se beijando e aquele cheiro de queimado. Podia ter posto fogo no apartamento. Isso aqui é uma relação quente, hein? Relacionamento quente. Botou fogo e tudo. E aí, depois disso, vocês ficaram quanto tempo namorando até ele te pedir em casamento? Então, aí, como ele é carioca, o apartamento dele é no Rio, e ele aqui, a trabalho, ele veio para presidir o SP Cine, que é uma empresa municipal ligada à Secretaria da Cultura, né? Ele é produtor, e aí ele alugava um flat. Então, assim, era um dia... Porque depois que ele dormiu comigo essa noite do fogo, ele olhou para mim e falou, nunca mais eu quero dormir separado de você. Fofo. E nem eu. Nossa, foi muito bom. E aí eu ficava indo para o flat e ele vindo para minha casa, indo para o flat. Aí eu falei, Maurício, sabe, esse negócio de ir lá e cá, e a gente nem usava direito o flat. Aí ele falou, então vamos morar junto. E ele veio para minha casa. E um ano depois, nem isso, ele me pediu em casamento, uma aliança de brilhante, que ele fez escondido na joalheria que eu trabalho, com a joalheira que eu trabalho, e me pediu em casamento. E a gente casou em Punta del Este. Quem fez o casamento foi a Fábio, o Rick, a filha do Maurício, a Fabrícia, o meu genro e a minha nora, o Bruno e a Fran. Foi lindo, foi a festa mais linda que tem no YouTube, aliás, quem quiser ver, tá no meu YouTube. Eu fiz até uma hashtag Mami vai casar. Mami vai casar, assiste. E aí tem a gente foi para o spa, então, casar. Não, depois e tem a gente casamento lá. em Punta foram 4 dias e foi na véspera do meu aniversário. Eu faço aniversário 4 de fevereiro e eu casei no dia 3. Então foi um baita presente. E o dia estava lindo, porque tinha chovido, e eu falei, amanhã vai ter sol. Realmente, não tinha uma nuvem no céu. E Punta venta muito. E naquele dia não ventou. Então as velas todas acesas. Foi no final do dia com o sol se pondo. Foi muito lindo. E a praia estava lotada. Lotada de gente de biquíni não, no meio do a mulher falou, casa umas 7h30 porque a praia vai estar mais vazia. Então, a gente vai botar o altar, as cadeiras, tudo, a passarela, e vai ficar só vocês. E era só família mesmo. E aí, tudo bem, casar à tarde, a praia vai estar vazia. A Fabiana chegou e falou, mãe, a praia está lotada de criança, tudo com cabelo molhado, maiô e tal. Gente, a praia juntou em volta do altar. As crianças para assistir. Todo mundo batendo palma. Foi muito legal. Foi muito legal. Nós somos judeus, o meu marido é católico, a Fran é católica, então o Bruno,
A Fran puxou um Pai Nosso, que a praia inteira cantou, né? Eles cantaram, porque Pai Nosso é universal. E o Bruno puxou uma Bruhá, que é uma bênção em hebraico, que foi maravilhosa. E eu quebrei o copo. Gente, foi lindo. Eu escolhi Maurício quebrou o copo, né? O Maurício quebrou o copo. E eu tinha escolhido as músicas, que foram lindas, né? Super bacana. E qual foi a sensação de casar, assim, mais velho? Foi muito legal. Eu curti, eu vou falar, a festa em si, tá? É porque um foi uma festa de 15 anos, né? Não, um foi uma festa, tu joga as cascas pra... Não, um foi uma festa para 1.000 pessoas, sabe? Num salão de um hotel que tinha acabado de inaugurar. Foi uma festa, assim, que eu nem sabia quem ia, sabe? Então, nem assim, organizou nada direito. Nem organizei nada. Minha mãe que organizou tudo, sabe? Eu tinha 17 anos, eu estava em dezembro, e eu estava preocupada em passar de ano do colegial. Eu estava no último ano colegial. Então, eu nem ia nas reuniões. Então, para mim, foi assim, era tudo... sabe? Eu descobri que eu estava casada. Foi muito rápido, Foi muito rápido. Essa, eu curti, sabe? Uma mulher pronta, madura, que sabe o que quer, sabe? Com os filhos casando, que tem muito mais significado que um padre, um rabino, ou um cerimonialista fazendo o casamento. Cada um escreveu, e o mais bacana, cada um escreveu o texto, né? A mensagem separado, mas todos falaram um pouco mais coisas similares, coisas similares de mim e do Maurício, então foi muito bacana. Não, foi realmente inesquecível. Foi um dos dias, olha, eu vou falar, foi um dos dias mais felizes da minha vida, e meu casamento. Os outros dias foram os casamentos dos meus filhos e o nascimento dos meus 4 netos. Essas são datas assim. E o meu nascimento, não? Nascimento dos meus filhos? Eu falei dos meus filhos. Não falou. Falei sim. Pode. Não falou. Falei dos filhos e falou? dos netos. Falei. O casamento dos meus filhos, o nascimento dos meus filhos e o nascimento dos meus netos. É muito especial, né? A Fabiana, imagina, quando nasceu, ela veio e eu contei os dedinhos, é tão praxe isso, peguei os dedinhos da mão, 10 dedinhos, e ela olhou, gente, ela parecia o Piu-Piu, sabe? Woodpecker, não, como é que chama o Piu-Piu? Tweety. O Tweety. Sabe, assim, aquela penugem loirinha e o olho do Tweety, sabe? Aquele, eu acho que eu vi um gatinho. Aquele olho, e o cílio dela batia aqui, eu nunca vi coisa igual, um cílio enorme. Então, quando ela veio no colo, eu falei, minha filha! E ela abriu o olho, assim, aquele olhão grande. Você olhou para mim, foi o primeiro eye contact, sabe? Que a gente teve o primeiro. Nossa, isso foi maravilhoso. Que legal. Ai, sabe? Você tá casada há quanto tempo agora, mãe? 8 anos. Casada, a gente casou em 2014, mas com o Maurício, que eu considero casada, né, morando junto, 8 anos. Que demais. Desde o final de 2017 eu casei. Eu reencontrei o Maurício em dezembro de 14, e aí a gente está junto desde então, e o casamento foi em 2017. Que máximo. E aí, tem mais pergunta, áudio, alguma coisa? Eba. A gente abriu aqui a caixinha, tem áudio também, um áudio da Aline. Aqui é a Aline, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tenho 42 anos agora. Eu conheci o meu marido com 38 anos já, depois de um longo período sem me relacionar com ninguém, aproximadamente uns 8 anos. Eu já achava que eu não ia casar mais, eu já tinha isso muito pré-estabelecido na minha cabeça. E tendo em vista que o meu marido ele tem 13 anos a menos que eu, então o meu marido agora ele tem 30, né? E fiz 30 agora e eu tenho 42. Eu conheci meu marido numa situação inusitada, eu sou fisioterapeuta e eu fui até meu professor que é fisioterapeuta também para me tratar na época e eu acabei o conhecendo lá. Na verdade, ele acabou me atendendo, desde aí a gente ficou amigo, a gente acabou fazendo uma amizade grande, e essa amizade surgiu o amor, e aí aconteceu da gente, depois de quase 3 anos, a gente casar, né? Então, nem tudo que a gente pensa é do jeito que é, né? Então, acabou que tudo mudou, né? Eu mudei de cidade, inclusive, e hoje eu vivo bem, graças a Deus.
Ai, que legal. Obrigada por ter dividido sua história. Muito bacana. Isso é bom para Carol, que fez aquela primeira pergunta. Verdade. Com 42 também. 42, ela já nem esperava mais, nem estava pensando que ia casar de novo. Essa daí tá, a Aline tá desde os 38, pelo que eu entendi, mas as duas têm a mesma idade, 42. Sim, é. E você vê como não tem regra, né? Não, tem ela regra. falou, foi uma coisa que foi construindo devagar, né? Ela já conhecia o fisioterapeuta, ele tratou dela, aí foi surgindo da amizade um amor, e do amor um pedido de casamento, morando juntos, e tá feliz. É isso aí, não tem regra, né? Não tem regra. E não tem que ter expectativa. Às vezes, de uma amizade pode mudar para um amor, né? É aquela coisa da paz, né? De você estar feliz com a pessoa e querer conviver com a pessoa, né? Porque casamento é isso. É você, mesmo com altos e baixos, querer conviver com a pessoa e seguir a vida. É uma escolha diária, né? Eu sempre falo que a gente faz essa escolha todos os dias. Então, a gente precisa realmente escolher aquela pessoa, estar feliz com aquela pessoa. Se não está mais feliz, a gente tem aqui várias provas de pessoas que foram em busca do amor e que nunca é tarde para amar. Não desista do amor. Pode vir a hora, pode vir no momento mais inesperado da vida, entendeu? Ele vem, você não precisa nem buscar. Quando você percebe, você conheceu uma pessoa, e isso não tem idade. A minha tia foi com 72 anos. E olha que ela ficou sozinha um tempão, entendeu? E hoje ela está já numa idade, né, bem avançada, e ela está aproveitando a vida dela com essa companhia. Que demais, né? São companheiros, né? Tem mais. Ai, tô adorando as perguntas. É gostoso, né? A Cassandra mandou um áudio também. Bom dia, meu nome é Cassandra, sou engenheira, tenho 44 anos, sou corredora também. Nos finais de semana eu sempre estou fazendo uma prova de corrida meia maratona. Já tive muitos relacionamentos na minha vida, mas hoje em dia eu acredito e tenho os pés no chão que vai ser muito difícil encontrar um novo amor, um amor, porque os relacionamentos estão cada vez mais difíceis e já antigamente, até uns 2, 3 anos atrás, eu usava aplicativo de relacionamento que só apareceu tranqueira. E com esses problemas que aparecem de golpe, essas coisas, eu desativei todos os aplicativos. Aí ela mandou escrito que ela não conseguiu terminar. Ela falou que desativou e desistiu do amor. Não! Como ela chama? Cassandra. Cassandra, pelo amor de Deus, não desista. Não desista. Assim, não precisa ser seu foco principal da sua vida, entendeu? Tipo, é quando você menos espera. Então, o negócio de desistir ou não desistir significa que qual é o peso que você está dando na sua vida para isso na sua vida. Então, se você parar de procurar, é capaz de vir. Entendeu? Você é corredora, de repente você vai estar num parque e tromba com alguém. Eu também acho que não desiste. Assim, só não fica pensando nisso todo dia, né? Não usa isso como seu foco. Vive sua vida, curte seus momentos com amigos, sua rotina, enfim. Quando você menos esperar, vai vir. Eu acho que tudo na vida é energia, está comprovado, né? A parapsicologia, a metafísica, tudo isso, tudo é energia, né? Em movimento, tudo é energia. Eu acho que a Fábio, quando falou no caso da Carol, para estar com a mente aberta, se você fecha seus chakras, né? Sua energia, se você fecha, aquilo não vai atrair ninguém. Se você só vive a sua vida e se abra, sabe? Fique aberta. Sempre tem alguém que vai captar do outro lado. Não tem aquela coisa que às vezes você está pensando numa pessoa e a pessoa te liga. Você acabou de falar, pô, Fábio, eu não falo faz tempo com aquela amiga. Toca minha amiga. Tudo isso é energia. Ela, da onde estava, ela captou. Então, você não precisa estar focada nisso. Apenas abra a sua cabeça e a sua energia, sabe? Mentaliza. Um dia eu vou conhecer uma pessoa que eu vou gostar de conviver e ficar junto. Essa pessoa vai captar essa sua energia. Se você fecha aqui, não vai
entendeu? As vibrações não chegam aonde tem que chegar. E sempre, sabe, o meu marido é do Rio, a gente se encontrou há 27 anos atrás, mas eu estava aberta, nunca me fechei, eu estava aberta, um dia eu vou encontrar a pessoa certa, enquanto isso eu vou tentando, e tentar também não tem problema, não é porque você tentou e não deu certo que, sabe? Mas deu pra ouvir, assim, um desânimo na voz dela, né? Não desanima, não desanima, eu acredito muito nisso, você não vê? A minha tia-avó, é isso. Não, e tenho amigas que se deram muito bem nas redes, então depende. Você pode encontrar tranqueira, que eu acredito, elas também encontraram alguns, e tem outros que você sente, aí você descarta, entendeu? E fica aberta, saia com amigas, uma amiga tem um primo, o namorado da amiga tem um amigo, sempre é uma rede de contatos, eu acho que a rede de contatos... Quando você menos esperar, mas não desiste não. Não, mas assim, conviva com você, porque namorar a gente mesmo também é maravilhoso. A gente não precisa ninguém que complete a gente já nasceu completa, né? Você só quer alguém que agregue mais alegria na sua vida. Se encontrar isso, bingo. Se não encontrar, você já é completa por si Você já se basta, né? É verdade. Antes só do que mal acompanhado também. Verdade. Fato. Fato. Tem mais alguém? Tem mais um áudio. Tá. Esse aqui... Olha, vários áudios. Esse a gente ainda não ouviu. Mami popular. Ninguém sabe que é você, mãe. Ah, bom, tá bom. É o Pep Talks que tá popular. Esse aqui é da Letícia. Uma história muito engraçada. Eu sou filha do segundo e do quarto casamento do meu pai. Meu pai era casado, teve meus irmãos com uma primeira esposa. Aí ele casou com a minha mãe. Quando eu tinha 1 ano, eles se separaram. Aí meu pai casou com uma outra mulher. E quando eu fiz 19 anos, já estava até na faculdade, eles resolveram casar de novo. E aí, agora, eles já estão há 15 anos juntos de novo e estão felizes para sempre. Então, é muito engraçado que eu sempre brinco com todo mundo que eu sou filha do segundo e do quarto casamento e meus pais casaram pela segunda vez quando eles tinham 57 anos. Agora eu entendi. Gente, demais essa história. Como ela chama? Segundo e quarto casamento. Letícia, amei. Obrigada por compartilhar essa história. A Bárbara que tá aqui, que vocês não veem o rostinho, mas vocês ouvem a voz. É linda, viu? Os pais dela casaram agora esse final de semana de novo. Gente, que bacana. Eles casaram, separaram, voltaram, tiveram sua irmã e agora casaram de novo, é isso? Nossa, não tem regra. Tem noção? Não tem regra. Não, eu acho que quando... Você foi madrinha. Que demais. Quando é pra ser, tá no destino. Perguntaram pra Fábio se ela queria que eu voltasse com o pai dela. Deus, não, isso melhor, eu não queria a gente mesmo. Funciona muito mais como amigos, né? Não. Aliás, ele é um grande amigo e eu admiro demais mesmo. Não, e eu acho que é isso. Gente, eles são muito exemplo para mim disso. Os dois não desistem do amor, tanto meu pai quanto minha mãe. Então as pessoas ficam olhando meu pai de fora, garanhão, pegador, né? Ao contrário, ele não desiste do amor, ele sempre tenta. E se Deus quiser agora que vai ser para sempre, né? A gente até falou disso no episódio que ele participou. Mas é isso, eu acho legal isso, eu acho que vocês acreditam no amor. Sim. Vocês sempre estão em busca do amor. Não é só porque a pessoa está junto que ela acredita no amor, que a pessoa continua junto para sempre com a pessoa, enfim. Não. Vocês acreditam no amor e não importa quantos relacionamentos vocês tiverem, a questão é vocês buscarem o amor. Um ponto importante que eu acho que é balela, aquele papo assim, os opostos se atraem, né? Meu pai falou a mesma coisa. Gente, é balela, sabe por quê? São iguais. Não, eu vou falar por quê. Não, mas isso é o básico. Imagina um maratonista casado com uma mulher baladeira. Que é o que a Dani Scarelli falou também no episódio. Quer dizer, isso não dá certo. Então, por exemplo, a Ana Paula e teu pai são parecidos, sabe? Trabalham pra caramba, vivem intensamente, super bom gosto. Eles são parecidos em muitas coisas e nas ambições. Eu e o Maurício, a gente é muito parecido. Não é que a gente é parecido, a gente tem os mesmos gostos. Você não precisa ser igual à pessoa, na verdade, né? Você pode ser completamente diferente, mas você tem que ter os mesmos gostos, os mesmos valores de vida, sabe? Às vezes eu acordo num final de semana e eu olho para o Maurício e digo, sabe o que eu estou com vontade de fazer? Ele falou, eu queria fazer isso. E ele tirou da minha... eu que ia falar isso, entendeu? Então, assim, a gente tem as mesmas vontades, né? Isso teu pai e a Paula combinam e eu acho importante, os casais têm que ter afinidades nos gostos. Não precisam ser necessariamente iguais, mas Não, eu, por exemplo, esse final de semana, eu e o Bruno, a gente bebeu pra caramba. No dia seguinte, na ressaca, eu quis comer besteira e ele quis fazer um esporte. Isso não quer dizer que tá errado também você ter gostos diferentes, mas eu entendo que você tá falando do tipo...
afinidades, Valor de vontades, vida. valores. Isso eu concordo 100%. Sim, eu Isso acho. eu acho muito importante como eu ser igual. Um cara assim. super esportista, um cara que gosta muito de ler, sabe? Com uma mulher mais assim rasa, sabe? Um cara que gosta de arte e a mulher não suporta ir para exposição, museu, essas coisas. Quer dizer, você tem que ter mais ou menos muitas afinidades para dar certo. E isso é legal. Quando você vê que não tem, isso acho meio roubada também, sabe? Quando a pessoa não pensa meio que nem você. Aí tá na hora da paixão, tudo tá lindo, né? Ah, bom. Sim. Aí quando vira o amor, que é o resíduo da paixão, gostei dessa não frase. É bonito? E é mesmo. Aí você começa a perceber que talvez não dá tão certo, né? É isso. Mas é muito lindo isso de buscar o amor, de não desistir. Eu acho que você dá um exemplo aí para muita gente que pode, que nem a Cassandra, por exemplo, tá desistindo de uma coisa que é muito linda. Não desista, mas se não encontrou, tá valendo também, sabe? Só assim, não desista de amar ou de achar que você vai encontrar alguém. Enquanto isso, vai cuidando de você, que já é um amor, né? O amor próprio, isso é muito bom. Se amar, né? Autoestima é muito importante. Eu tenho uma amiga que tem avó, que tem uma avó. A avó tem uma irmã gêmea. E aí o marido da avó faleceu e a outra irmã nunca casou. Vai. E hoje elas são a companhia uma da outra. São gêmeas. É muito lindo. Então, assim, não importa como vai ser, o que importa é ser feliz. Da forma que for, né? E acho que assim a gente encerra. A gente encerra aqui no YouTube, mas... A gente tem a Hora da DR que vai pro Fab Talks. Então, se você não segue ainda, vai lá no nosso Instagram, fab.talks. Vai também ter a DR no Spotify. Então, quem quiser ouvir, a gente está nas principais plataformas de áudio. E é isso, eu amei ter você aqui com a gente. Fábio, muito obrigada. Muito, tá feliz? Eu estou muito feliz e estou com medo da DR, porque eu não sou rápida para responder perguntas rápidas. E também concisa, né? Você fala bastante. Então, tem que resumir, eu sou péssima em resumir. Bom, quem quiser ver a DR da minha mãe, vai lá no Fab Talks. Vamos lá. Obrigada. Obrigada pela audiência. Te amo. Também.